60% das empresas que pediram uma grana na rede bancária para fazer o giro, para salvar o capital de giro que já foi para o vinagre aí na pandemia, ninguém está ganhando dinheiro. 60% dessas empresas procuraram a rede bancária e saíram da rede bancária com as mãos abanando. Quer fazer manifestação? Usar a internet com robô, sem robô? Isso é problema da polícia. Mas, porra, vamos trabalhar pra frente. Tira o olho do retrovisor. E se o banqueiro reclamar, avisa pra ele, vocês já ganharam muito. Tá na hora de vocês perderem um pouquinho. Alô, banqueiro, segura essa. Os 4 maiores lucraram 81 bi no ano passado. Vocês estão há 20 anos ganhando dinheiro. Sabe em cima de quê? Usura. Dinheiro usurário. Dinheiro de aplicação. Só benefício para meia dúzia de rentista que, ó, ficava em casa e vivia de renda. Tá na hora de assumir a sua responsabilidade. E pagar pelo que já ganhou. É isso. Porque o governo tem que ter uma atitude, não é coercitiva, mas propositiva, proativa, para securitizar isso e fazer o próprio sistema financeiro comprar essa securitização. Porque essa cagada de mais da metade da população consumidora ser negativada, ela não caiu do céu não, ministro. Ela caiu foi do colo dos banqueiros enriquecidos. Tem um monte de empresa, pequena, média, grande, que estava fazendo o sistema de redução de jornada e que já está suspendendo o contrato. Passo seguinte, demissão. Estamos falando de uma economia que está combalida bem antes. Só vê o resultado do primeiro trimestre. Antes da quarentena derrubar a atividade econômica, comercial, produtiva brasileira. É só olhar. O primeiro trimestre já foi um desastre. A economia já estava combalida, doente. Dá para entender que o primeiro trimestre a economia já estava doente, o PIB do ano passado foi ridículo, a atividade econômica, o crescimento econômico em relação ao PIB foi ridículo, mas no ano de 2019 registramos a maior rentabilidade do sistema bancário brasileiro. Isso mesmo, os bancos faturaram na alta. Isso, para não dizer que sou petista, porque tem gente aí dizendo que eu sou petista, nunca fui. Isso sem falar do ônus que a economia vem carregando, por peso muito maior do que o lombo da nossa atividade econômica suporta, derivado desse histórico de juros escorchantes. No cartão de crédito, 400%, 600%. Nós estamos falando de empresas que tentaram fazer o giro no cartão de crédito e tiveram que ir para o rotativo. Estamos falando de 5 milhões de empresas, segundo o Serasa, do ano retrasado. 5 milhões de empresas que estão negativadas. E com certeza, entre essas daqui, boa parte dessas negativadas estão entre essas que não tiveram acesso a crédito. E aí, cadê o governo? Ministro Paulo Guedes, acorda. Tem que tomar providência. Não vai ser por gravidade, ministro Paulo Guedes. Tem que tomar providência, porque olha só, quando o Bolsonaro, o presidente, defendeu o ponto de vista controverso contra o isolamento social na quarentena, o principal argumento era, a economia vai pro vinagre. Ok. Não se discute a posição do isolamento vertical, horizontal, enviesado, inclinado, isso é bobagem. Mas é fato que o argumento colocado pelo presidente Bolsonaro, ainda que não seja apropriado para uma discussão que diga respeito à vida ou morte, é fato que esse argumento é real.
Aliás, o senhor, ministro Paulo Guedes, sabe disso? Já admitiu. E aí, vamos deixar correr? Não, mas tomou providência, injetou 1,2 bi. E aí, injetou, o dinheiro não chegou na ponta. E aí, vamos deixar? Será que as pessoas que acusam o senhor, ministro Paulo Guedes, de afinidade demasiada com os capitalistas do sistema financeiro, com os donos de banco, será que essas pessoas têm razão? Prefiro acreditar que não. Mas olha só, pô, quem fica de bobeira dá bom dia a cavalo, ministro. Como é que vai ser? Nós estamos falando de uma economia que não encontra meios para se refinanciar, ela travou. Porque o sistema financeiro, os bancos, simplesmente estão há 20 anos enchendo as burras. E na hora de comparecer, agora, porque nós não estamos falando de, como o presidente de um banco estatal disse numa reunião ministerial, não é? Que, vamos dar moleza. Não se trata de dar moleza, presidente de banco. Não se trata de dar moleza, ministro Paulo Guedes. Se trata de assumir a responsabilidade sobre a cagada que se estabeleceu. Ou será que tem alguém para sustentar que não? Que tem 5 milhões de pessoas jurídicas, de CNPJs, empresas negativadas e mais 60 milhões de CPF, pessoas físicas negativadas, porque o brasileiro é perdulário e indolente. Daqui a pouco vai aparecer um nazista para dizer que não. Isso é resultado da influência do índio brasileiro, como a gente já ouviu aí, que o índio é indolente, essa bobagem. Olha só, não há parâmetro de gestão pagando 600%, 400% de juro ao ano, professor. Então, pode ser que ali, entre aqueles 5 milhões de empresas que são negativadas e que não conseguem pegar o crédito para fazer girar, não botar na rua, pode ser que essas, deve ter ali um ou outro que é incompetente, má gestão, perdulário até, desses 60 milhões de inadimplentes de pessoa física, deve ter lá os malucos, mas não é a maioria, doutor. Porque, acredite, ministro, tem muita gente que pega de calça arriada quando descobre que tem que pagar um juro de 600% ao ano. Quando entra no rotativo, entra de boa fé. E esse, que virou negativado, é responsabilidade do Estado. Mas é também, tem que chamar as falas, os beneficiários, dessa anomalia. Ou será que no mundo inteiro funciona desse jeito? A gente sabe que não, ministro. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma situação em que 4 bancos, sozinhos, 4 somados, produziram um lucro de 81 bilhões de reais no ano passado. Pô, fala sério. Será que o botequim do seu Manuel está faturando isso? Não está. Então, olha só. Vamos pôr a mão na consciência. Vamos assumir a responsa e, de cara, entender que alguém tem que comprar o barulho da inadimplência brasileira. E não é difícil, ministro. Vou repetir. A tese, não precisa ir no Keynes, não precisa... Não, tem economista brasileiro para sustentar esse ponto de vista. Securitiza a inadimplência. Porque se não fizer isso, o estrago vai ser maior. Porque esses 5 milhões de empresas que estão negativadas, que estão aqui, nas empresas que não conseguiram o crédito prometido, esperado, numa pandemia, regime de guerra, essas vão fechar. Então, olha só, senhor economista, essas 5 milhões de empresas geravam receita de impostos. Se elas fecharem, elas não vão gerar coisa nenhuma. Será que nós estamos falando de um país que tem 1 trilhão de empresas? Não tem. Vai fazer falta. E o pior
E mais grave é que estas 5 milhões de empresas fechando vão colocar outros milhões de pessoas na rua, sem uma perspectiva real de gerar renda, levar comidinha para casa, vingar o aluguel no final do mês. Vamos esperar bater 50 milhões de desempregados?